Olá, eu sou Estevão Delgado. Eu sou Marcel Filgueiras. Vai começar mais um Pode Frescar. Nha. Bora frescar. André Fischer é jornalista. Calma, vamos começar como se deve. André Fischer é o jornalista, famoso como editor e publisher do portal e editora Mix Brasil. Também é mestre em imagem e som, possui 7 livros publicados e é curador em festivais e mostras no Brasil e no exterior. Foi coordenador do Centro Cultural da Diversidade da Secretaria Municipal de Cultura, General Manager da Hornet Networks, apresentador e roteirista no Canal Brasil e na CBN, além de colunista na MTV e na Folha de São Paulo. André ainda é criador e diretor do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, diretor de comunicação da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, palestrante e consultor sobre diversidade e inclusão, comunicação inclusiva e curadoria transmídia. Neon Cunha é publicitária, diretora de arte e funcionária pública há 42 anos. Mulher, negra, ameríndia e transgênera. Ativista independente, tem como pauta principal pensar a racialidade de forma interseccional com a transgeneridade, o que a consagra como uma das maiores vozes do Brasil na luta sobre despatologização das identidades de pessoas trans. Neon também é conselheira no Instituto Casa de Criadores, Instituto Marielle Franco, Revista As Minas, Associação Gélides, Instituto da Mulher Negra e contribui com inúmeras instituições governamentais e não governamentais. Desde 2018 é matrona da Casa Neon Cunha, espaço de acolhimento para pessoas LGBTQIAPN+, em situação de vulnerabilidade social no ABC Paulista. Em 2022, foi candidata a deputada estadual, conseguindo mais de 35 mil votos. Hoje, são eles que frescam com a gente. Olá! Estamos no ar com mais um Pode Frescar. Com a minha amiga, grande amiga minha. Olha, umas joias, né? Uma Você coisa, viu? fico passada. Eu e Marino Rio Barbosa, a gente tem muitas parcerias com joalherias. Amei. Para um programa mais que especial, esse programa é especial Parada LGBT de São Paulo. Parada do Orgulho. Orgulho LGBT+. LGBT+, de São Paulo. Isso. Com figuras ilustríssimas. Ao meu lado direito, Neon Cunha. E do lado esquerdo de vocês, no caso. Do lado esquerdo, pois é. E ao meu lado, André Fischer, um nome, um mito, uma lenda no universo LGBT+. O criador do GLS, beijo Johnny Hooker, que sempre manda um GLS. Que alegria receber vocês aqui. Muito obrigado, gente, Bem pela vindos. presença, Adorei o pelo convite. tempo de vocês. Vale lembrar que André Especial tá vindo, assim, as portas da parada, né? Praticamente desceu de um trio pra vir aqui falar com a gente. Exatamente. Esse programa vai ao ar na Semana da Parada, vulgo semana que vem. Isso. Pense. Então tudo. Gente, vamos ao primeiro quadro? Quem é essa atriz? Menininha. E quando perguntarem quem é a atriz, eu... O povo perguntar quem é essa atriz, aí eu... Pra vocês, eu sou a atriz. Gente, é o seguinte, esse é o quadro em que vocês falam um pouco de vocês, vocês podem ir por aspectos pessoais ou aspectos profissionais, mas eu peço que seja mais no pessoal, porque a gente vai entrar no profissional, tá? E aí, eu peço que nós comecemos pelas mulheres. Uau. Do pessoal, bom, talvez o pessoal que as pessoas não saibam mesmo é que eu sou formada em arte e educação, habilitada para as artes plásticas, coisa que eu não divulgo o tempo todo, muito consciente da luta antimanicomial, e nem ativa, nem passiva, latina. Que mais que pode ser pessoal interessante? Não trabalho com romance, atendo no seu domicílio. E se a pessoa é branca, eu superfaturo mesmo. Sem problema nenhum. Reparação histórica, aquelas coisas todas assim. Acho que é isso. Nada como conhecer bem a si mesmo. Maravilhoso. E você, André? Bom, vai ser difícil equiparar aí essa apresentação, né? Cara, sei lá, é difícil, eu sempre me apresento no profissional, né? É difícil falar do Fala que você é bonito, do que você é pessoal. gato. Sou carioca, Gato. morando em São Paulo há muito tempo, obrigado, não tenho essa autoestima toda. Sei lá, tio versátil. Amo. Flex, o antigo Flex. Não, tio versátil. Não, Acho ativo que- versátil, que é Pronto, mais é. moderno agora. Isso. Flex, eu lembrei daquele meme, Flex. E é isso, adoro minhas plantas ali, moro numa casa que eu cuido bastante do jardim, é uma distração. Acho que é isso.
Já fui da Sucinto, noite. misterioso. Eu gosto. Já fui da noite, hoje menos, né? A gente não tem tempo mais de ser da noite, né? Não dá, a gente sai uma noite e descansa 3 dias. Mas a noite tomou Não o dia, né? dá, não dá mais pra ficar nesse kikiki como era Mas sabe que antes. assim, eu já fui DJ, essas coisas todas, né? E eu sempre fui muito da noite, mas da noite cedo. Eu era DJ sempre que abria a noite, nessa época. Então eu sempre saí muito, segunda a segunda, mas chegando cedo, porque no dia seguinte tinha que trabalhar, 9, 10 horas tinha que estar lá no escritório. Então tem essa... eu adoro a noite, mas a jogação total nunca fui porque não coube. Sem problema nenhum, mas nunca coube muito, porque, enfim, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, né? E acho que quando você lê aí a parte de profissional, é isso, sempre 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então tem que ir equacionando e com a vontade de sair e tal, que eu gosto. E hoje, se as pessoas quiserem te encontrar na noite, onde elas podem achar? Putz, na rua, aquele esqueminha Santa Cecília Barra Funda, centro. Cabaré da Cecília. Cabaré com bastante frequência. Amo. Mariposa de vez em quando. Amo. É a patrocinadora desse canal, ó, minha amiga. Por aí. Eu acho que ainda no âmbito pessoal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você se descobriu uma pessoa de propósito, né? De, tipo, ser um ativista, eu acho. Como isso atravessou? Eu acho que antes do profissional, talvez. Eu tenho uma coisa, em função da minha idade, eu vivi a questão da AIDS muito proximamente. Sim. Então, foi muita gente próxima que se foi, né? E eu acho que esse ativismo começou meio que por aí, né? Nesse lado... isso não teve nem repercussão, mas eu acho que foi a origem de tudo, uma coisa que nunca aparece, não está no currículo. Lá, sei lá, 90 e muito pouquinhos, antes de começar o Mix, eu tinha uma produtora, fazia computação gráfica desde os anos 80, e eu montei uma galeria lá dentro, que teve uma exposição que a gente chamou um monte de artistas, bacana. Na segunda, já foi tomando a temática LGBT. Já foi aparecendo. E aí, com a Érica Palomino, na época, a gente fez um grupo que fez um trabalho só. E depois cada um foi fazer uma coisa, eu comecei a fazer um mix e tal, que se chamava JACA, que era Jovens Artistas contra a AIDS. A gente chegou a fazer E eu acho que a militância começou por aí. E quando eu fui para Nova York, nessa época, depois de perder um monte de amigos, um parceiro e tal, para a AIDS, eu fui lá e lá eu conheci o movimento. LGBT, os centros comunitários LGBTs, e me interessou essa questão dessa militância cultural, né? Então, o Mix New York, né, que é o festival de temática LGBT+, de audiovisual, então resolvi direcionar aí essa minha militância para a área cultural, que era o que eu tinha interesse. Sou de uma família cinéfila totalmente, assim, fui criado em cineclube lá no Rio. Então, acho que foi por aí. Então, acho que a militância, eu fui encontrando meu espaço nesse tipo de militância. Pra quem foi criado em cineclubes, você hoje é um adepto do cinemão? Cara, nunca fui muito. Esses dias teve uma pessoa que me veio me perguntar assim, essa coisa, você tem essa dificuldade, né, com sexo anônimo. Eu não sou do sexo anônimo. Assim, eu gosto da coisa, né, atualmente me defino como polissolo, né, assim, acho que é essa coisa que eu me entendo um pouco melhor assim. Mas eu realmente gosto de relações que têm uma questão afetivo-sexual. Então, você pode ter vários quase parceiros. Tem uma coisa de Demi. Mas no sentido de que eu, naquele momento, eu tenho que ter um envolvimento. Então você gosta de um casual com afeto? Eu não vou nem chamar de casual, porque eu gosto de ser pessoas que eu conheço. Ok. Porque eu tenho uma... Demi. Pode ser, mas é que Demi, para você começar a se relacionar, você precisa ter um envolvimento. Não necessariamente. Não necessariamente, É né? que as pessoas consideram... Começa a colocar o Demi nesse lugar, então vai levar anos, meses, semanas. Pra transar. Não, pode ser horas, pode ser um tempo. Isso. É a sua condição de dizer assim, olha, só quero me sentir segura com você. Eu gosto só de que tem um papinho ali, sabe? Que tem um Tem encontro. um mínimo, né? E algo... não é que eu queira namorar com ninguém, assim, necessariamente. Mas é que, assim, é algo que... a gente vai se encontrar depois de novo e vai... Na próxima vez vai ter um resgate. Não, ter você vai saber o nome. Isso. Saber o nome, meio que a pessoa... Exato, né? Quem frequenta, Você não deleta o arquivo, você salva num drive. Sim, Aí tem quando ali a pessoa vem, você tem um histórico lá pra coraçõezinhos. acessar, tudo facinho. O que seria um polissolo, por favor? Cara, polissolo é um conceito muito interessante, porque não é exatamente poliamor, né? Porque poliamor é você ter relações com, né, um Fixas. grupo de pessoas ali.
Mas você, enquanto uma pessoa polissolo, eu não estou dentro de relações fixas, eu sou uma pessoa solo. E eu tenho sei lá, um grupo de pessoas com quem eu me relaciono. Tipo um casting. Tipo um PA. Gostei. Eu Uma gostei. listinha do PA. Não, diferente não. É tipo casting mesmo. Casting. Pra que serve, como eu gosto. Isso não assim. impede com que você não tenha, né, pessoas que você tem relações mais afetuosas e mais conexões maiores, outras conexões Mas que são mais sexuais. cabe perguntar aqui também? eu acho A gente que pode meio interagir assim? Pode, amor, claro. Mas você chega a fazer uma orgia com esse casting? Ou é sempre Eventualmente a gente junta as pessoas, Sim. né? Tomar eu um acho que é drink, super uma saudável, água. É super saudável. Pra jogar Tomar um um carteado. Jogar o dominó. Tem essa história maravilhosa. Jogar da Shari- paciência. A Shari Freelow, que agora está diretora lá em Sundance, que foi diretora do Mix New York, ela foi numa sauna em São Francisco, uma sauna, ia ter um dia lésbico, e ela chegou na sauna toda animada, tava todo mundo no carteado. Puta. Ô, gente. Lésbica. É isso, Lésbica. elas são assim. Puxaram o litrão. Eu gosto delas muito. Você sabe que eu tenho uma categoria que eu chamo de boy carinho. Que é aquele boy que você fica, e aí ele é eleito a boy carinho. Quando você consegue, tipo... Carinho. depois- Bem pontuado no Belém, carinho. Carinho. Depois do momento cama, você consegue conversar sobre a vida, você consegue assistir um filme. Tem uma mínima de vamos troca, né? Uma lanchar. mínima Você troca. consegue tratar a pessoa como ser humano, ponto. Sim, Entende? exatamente. Então, às vezes eu tenho uma listinha aí que é eles a não me coisa, assistam. é coisa da Libriana, né? Eu sou libriano, gente. Então, assim, astrologicamente Você não já vim tem uma listinha, predestinado. Você não Não, tem? uma listinha? Eu tenho um escalonamento, mas realmente eu tô numa fase muito... Eu tenho um pelotão. Não, O eu tô numa escalonamento. fase muito SD. O que é SD? Sexo desprezo. Sexo desprezo? Eu acho que é o Amiga, do pense boy bem, carinho. pense bem. Tu, mulher preta, trans, caçando afeto com homem cis. É um desafio, né, amor? Compreendo, sim. E assim, eu tenho que trabalhar muito, tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. O tempo que tem, não dá nem pra rapidinho. Então, assim, tem que organizar a agenda o tempo todo, a gente trabalhar. Eu entro 20 para 7, saio às 16. Para estar aqui, eu tive que pedir uma licença. Tô Obrigado, autorizada. Secretaria da Cultura. De Comunicação. De Comunicação, que liberou Neon. Eu tô cedida aqui, então você imagina. Aí, depois da emenda com pré-campanha, tem a instituição que me manejeia. E mais uma série de coisas enquanto ativista. Amor. Sim. Se o boy foi absurdamente incrível. Eu me tremer toda. Eu falo assim, e depois assim, né? Travesti é luxo, né? Não é pra todo mundo. Não, e assim, se você achou que Neon é um coração gelado, não. Há muita gente que goza muito, né, dessa... Como fetiche até, né, dessa coisa do ser desprezado. Não, acho que nem é desprezado, só não criar um lance, porque... É primeiro um que- lance, não é um romance. Exatamente, porque senão vai ficar ficção. Por que eu vou criar? Não, até tem alguém que eu gosto, mas assim, tipo, eu não tenho tempo de administrar um romance agora. Entendi. Não posso oferecer isso pra ninguém, acho Me que tá encontro na desonesto. mesma. Sabe? Você vai falar assim, olha, tá tudo bem, tô disposta. Depois, assim, né? Você tá convivendo com uma outra entidade, né? Entidade. Exato. Isso é um desafio. É uma confusão. Pra A gente mortalidade, fala né? porque Essas gentes mais mortais, assim, é complicado. Não verdade. dá. É verdade. Eu sempre falo que, por exemplo... é pra estar com a gente, precisa ter disposição, porque é um evento. Precisa, É um namorar a evento. gente é namorar um evento, não, Não, é e namorar assim, uma se pessoa. você tem uma visibilidade, que seja que for, tu vai pra rua, alguém te cumprimenta, quem é? Não, ciúme não cabe. Não cabe, não, ciúme não dá. A pessoa tem que ter Ciúme não dá. disposição. Eu já tive que fingir ciúme na vida. Jura? Como assim? Porque tem gente que acha que ciúme é demonstração de De afeto. de afeto, de carinho. Eu nunca fui, realmente, eu sou muito aquariano. Eu também, Não, aquariana não braba. tenho isso. E eu já tive que... Tem gente que finge orgasmo, eu já tive que fingir ciúme pra pessoa ficar... Feliz, Feliz. se sentir amada. Você vê que vem um sorrisinho quando você pergunta assim, quem é? Mas realmente não me interessava. Pavor, Não, gente. Acho símbolo de fraqueza imensa. que eu geralmente, Acho muito não se amar. como eu só me relaciono com homens cis e héteros, geralmente, até posso tentar pensar nos Abrir, boys trans. né? Não, até tem os boys trans, mas aqui tem uma questão geracional pra mim. Eles são muito jovens, e aí eu fico assim, ai, gente, sei lá, não sei se eu dou conta. Agora, assim, tem uma coisa pra mim que é muito objetiva, não tem o que fazer. Por que eu vou ter esse tipo de estresse? Não tem mais necessidade. Até porque a gente está vivendo uma nova fase da comunidade LGBTQIA+, de poder existir, né? Apesar de tudo que está aí, acho que a gente nunca teve tanta visibilidade, nunca fomos tão
pauta. Imagina, as novelas estão sendo refeitas pensando, inclusive, Exato. no que a gente pensa e como a gente administra isso. Então, assim, pensar que você vai ficar confinada ao sigilo. Então, eu inverti a lógica. Eu quero esse sigilo, eu quero essa minha vida sob o meu controle, no tempo que eu tiver, se eu estiver disponível. Até porque eu gosto mesmo de gente que é comprometida e não pode se expor. Eu gosto de low profile também. Eu prefiro... Famosa é a gente. Não, amiga, eu gosto, deixa que a gente amiga, eu gosto mesmo de gente comprometida que vai dizer assim, ninguém pode saber. Eu falo assim, que ótimo, facilita a minha Pronto, vida. empate. E ótimo, então qual é o horário que eu tenho? Eu tenho das 2 da manhã até as 3. Não demore que trabalho amanhã. Vamos para o nosso próximo quadro. Uma repórter mentirosa. Você é muito mentirosa, uma repórter mentirosa. Você é super mentirosa. Muito mal feita. Muito mal feita. Muito mal feita. Muito mal feita. Gente, quais foram as maiores fake news que inventaram sobre vocês? Que vocês falaram assim, gente, que absurdo. Alguma A gente pode falar alguma no confusão. âmbito, a gente pode falar no âmbito profissional grande, ou no âmbito, tipo assim, até no meio da família, uma coisa assim. Que vocês olham e falam assim, que mentira, palhaçada. Eu tenho uma historinha ótima, que acho que eu nunca contei muito assim. Eu me lembro uma vez, na época que eu tava ali, sei lá, que eu fazia muita coisa na Folha, que tava na MTV, não sei o que tinha uma exposição maior. Eu me lembro que eu tava com uns amigos em casa, a gente saiu e foi para os jardins, em algum lugar que estava bombado. E a pessoa que estava do lado estava falando assim, nossa, hoje esse lugar, juro por Deus, esse foi o texto, esse lugar está meio vazio porque está tendo a festa de casamento do André Fischer. Eu adorei, eu não sei de onde que a pessoa tirou qualquer coisa que eu algum dia me casaria. Não sei de onde que circulou isso. E é Maravilhoso. Não é engraçada casar, essa André? história? Cara, casar... Não acho que, morar junto, com certeza, não. Porque eu já fiz isso e não acho que não. E o meu último casamento foi com casa separada, inclusive. Mas eu não sei, eu tenho um casal de amigos muito queridos que estão juntos há 30 anos. Eu acho que eles precisam casar porque tem hora que... Não, porque tem hora que vai ser mais fácil, sei lá, que tem que ir para o hospital, se morrer, se... Não, né? mas pensando juridicamente, né? Tem uma grande amiga morreu recentemente, estava casada há 6, 7 anos com carinha pô, ali no hospital, foi complicado por eles não terem nada assinado. Então, acho que chega uma hora que talvez você precise assinar papel pela facilidade ali, né, de algumas coisas. Mas, tirando isso, acho que não. Assim, eu fui educado, muito engraçado. Minha mãe era muito moderna, filha de pais separados no Rio de Janeiro, imagina, nos anos 60. E ela sempre dizia que, assim, para mim e para minha irmã, vocês não vão me dar o desgosto de se casarem na igreja, ela falava, né? Assim, não vão me dar esse desgosto. Porque ela achava muito careta, Amei e coisa que ela ela. foi forçada a casar e não... Então, não, casamento para mim não... Bom, então minha fake news Não, é... e estamos falando de casamento, gente. Arrisca, tá? Não é você, bicha carente, que fica com um boy uma noite e no fim da noite tá chamando de marido. Porque ele foi buscar água pra ti no bar. Parem de ser carentes. Eu tenho pavor de bicha carente. Eu namorei 2 anos, morei com meu namorado. Ai, mas ele era seu marido? Não, ele era meu namorado. Já existe um termo pra isso, a gente não tem por que colocar outro em cima, tá? Não vou chamar cachorro de gato. Então, ele era meu namorado. Ô André, eu, por exemplo, exatamente fez 10 anos. E nos 10 anos eu tenho N histórias de escrever alguma coisa errada, falou alguma coisa errada, tratou alguém. Conte alguma dessas histórias que, imagina, você tem 25 anos, né? 25 anos de Mix Brasil? 32 anos. 32. Porque ela estudou, né? Não, matemática não é o forte dela. Então você deve ter várias situações em que você precisou, tipo, gerir uma crise. Cara, isso a gente já é tanta coisa que é difícil lembrar. Pontuar uma, né? Que nem escolher restaurante. Falei o melhor restaurante, né? Assim, é difícil, não sei. Eu tenho uma coisa que eu nunca me meti muito em confusão na vida, a verdade é essa, né? Nunca me meti muito em confusão. Eu também não. Zé Estevam, querido. Não, senhor, gente. Eu sou super político, exatamente. Ela é um super. balaio de Imagina. gato. Eu sou super diplomata e diplomática, não é política. Sou super de boa com as pessoas, é que elas confundem tudo, né? Elas que brigam contigo, né, amiga? Todas erradas.
Mas é óbvio, mano. Deixa, eu tenho. Estevão. Amor, eu tenho moral ilipada. Quem que pode. Fala alguém, pode escrever aqui embaixo. Tem algum problema comigo se eu devo alguém na noite, em algum lugar? Me respeita, viadinho. viadinho. Vai bombar esse programa. SPC Serasa. Pense nunca. numa sessão de comentários que vai. SPC Serasa. Não devo nunca. nada pra ninguém, tá? Tô cheio dessa comunidade ingrata. Tá vendo? Super pacífica. Pensei que era passiva mesmo. Não, ela. E você, Eu Neon? vou abrir a vida dela, deixa. Você não conte algum Fake news. uma fake news, algum Huawei. Eu acho que só no período ali dos anos 90, 80, que todo mundo achava que eu tinha HIV, essas coisas. Não tem assim, eu fui trabalhar, inclusive, no mercado Mundo Mix. Eu trabalhava para algumas pessoas, e aí eu saí de um lugar que eu trabalhava para colaborar com outras pessoas, que não era trabalhar, era colaborar, né? Essa coisa de colaborar deve ter nascido aí, né? Que ninguém tinha um salário maravilhoso nesses lugares. Era de amor, era por amor. Era peregrinação mesmo. E aí alguém começou a falar que... Alguém vai falar assim, mas ela tá trabalhando com vocês, ela é muito louca, ela sai, ela se coloca. E, gente, eu nunca me coloquei. Eu não faço nada. De onde elas tiram essas teorias? De onde elas pegam isso? Mas porque também, lógico, eu andava no submundo, eu andava na Val Improviso, na Val Show, eu andava nos lugares mais bafo mesmo de São Paulo. Então, sei lá onde as pessoas tiram essa teoria. E eu não queria ir para os lugares mainstream. Eu só fui, por exemplo, ir para a Nation, na Augusta, quando abriu a Nation, porque a Ida Feldman, que é nossa amiga, trabalhava na Nation, era a porta da Nation, e eu ia para a Nation para ver a Ida. O cast mesmo, a frequência da Nation, falou assim, gente, preguiça. Eu queria ir para Nostro Mundo, ir para um lugar poc-poc, quá-quá, com gente como eu, gente que se divertia. Ai, que é de tão verdade. mais legal. Vamos combinar? A Não gente é ama o esse inferninho. close. Não, A gente amiga, ama. é muito mais divertido, gente como a Sair gente. desse close Mas magro. eu adoro a Nation ser mainstream. É engraçado, né? Já não era mainstream, não é? Não. É porque não tinha boate, né? É porque era no jardim. A Nation trouxe... pode ser. Não, a Nation faz a abertura para a Cultura Club. É É a pois é. Nation que vai... E sai todo mundo ali da Nation, Sim. né? Inclusive, a maioria dessas pessoas que você falou vão ter base a Nation. A Nation era um polo produtor, assim, de pessoas pensantes da noite, Sim. do cenário underground de São Paulo. Eu acho que foi muito importante a Nation. Eu só não tinha paciência mesmo pros equívocos, pros close errados, que vocês viviam... Sabiam melhor do que eu disso, né? Muita gente dando close. Você falou assim, eu usando Gaultier e a bicha de menor dizendo que estava usando Gaultier. Eu falei assim, tá, engana sua mãe, porque eu peregrina ralei para usar um Gaultier. Eu sei que isso é um truque, meu bem. E eu acho que tá ótimo. E tá tudo bem. E tá, aquele momento fazia sentido para mim. Ainda tá no acervo, esses Gaultier do período. Agora, olhar para essa gente que usava naquele lugar um Gaultier truque, para dizer que estava usando de Gaultier. Que é isso? Mas isso é muito... Mas é pertencimento, Não né? tô- mais que A pessoa quer... É mais que pertencimento, é respeitabilidade. É. A palavra snob, que a gente não cultua, quer dizer pessoa com pretensão de respeitabilidade social. Então, eu ponho... Que é uma bobagem, né? Não, amiga, porque esse Felipe Preto tá com jogador de futebol a rodo. Você vai pra rua, tá todo mundo. Versace também, o povo tá usando na rua a rodo. Isso seduz, jogador de futebol usou no outro dia, a marca explodiu. Você vai pra banca de camelô, Lacoste, todas essas marcas, essas super lebres que o povo ama, tá ali. E quer saber a verdade? Meu bem, você pode sair no tapete vermelho com uma coisa parecida. Vão dar crédito como se fosse legítimo. A gente tem que lembrar que esse é o país que inventou o faz de conta nessas horas. Muita gente ama na Mas eu acho que é muito difícil para especialmente na nossa comunidade, que tipo já cresce com cheio de problemas, enfim, de negações, você ter que ainda performar, ter que estar com uma calça, ter que ter o cartão da boate, o green, ter que Mas ter o... É Mas muito você- tem que tudo, sabe? mas você Pra você cede- se sentir pertencente é muito ruim. Mas é que é diferente. A gente tem uma coisa que é nossa. A gente está falando de uma estrutura de mundo muito dura com a gente. Você chega já na família, é tudo muito duro. O que a gente tem, que não à toa está nesse quarteto fantástico de pessoas muito criativas, e basta lembrar que eu vou ficar citando o nome de pessoas LGBTQIA+, que revolucionaram a humanidade, basta pensar na tecnologia da informática, que tem uma bicha ali atrás, pensar no cinema, pensar em uma série de coisas. A gente tem uma coisa que é da gente. Nós somos utópicas.
Se tem um povo que trabalha com utopia, é a gente. E aí, para quem tem dúvida do que uma utopia é capaz de fazer, lembre-se que você deve estar assistindo a gente de um celular, de um computador. Isso tudo era impossível. Utopia hoje é materialidade com ciência e tecnologia. E se tem gente que domina isso, são as bichas. Foi a primeira comunidade que entrou de cabeça, tirando os nerds ali da informática, foi a primeira comunidade Não, a que comunidade entrou nerd na era internet. gay. Desculpa, era bicha, 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 bicha. Mas é que foi a primeira que entrou, porque tinha, quando, lá no começo, nos 90, quando era difícil, você não podia sair na rua, para encontrar tinha que ser à noite, você tinha que... As pessoas se encontravam lá. Quem começou os chats, os bate-papos e tal, foi a comunidade. O UOL tava aí pra isso. Exato, Quem claro. nunca caçou no bate-papo do UOL? Quem claro. nunca? O Marcel... Não, né, mano? Você é mais nova, né, que eu. Eu mandava foto por e-mail. Ô, mano. Por e-mail? Era foto por e-mail, você mandava. Como Você fazer um Zika, fazia os conversava, maios. conversava e mandava foto por Sim, e-mail. demorava muito para subir, não Nossa, tinha como. gente, agora o Grindr aqui, põe um barulhinho do Grindr aqui. Eu amo. Já 200 metros. Mas o Grindr é meio dramático, né, gente? Preguiça. Se você para os mesmos perfis, né? Sabe como que eu faço com o Grindr? Eu coloco outros estados, outras nações. Eu vou para todos os lugares do mundo para ver quais são os corpos disponíveis. Eu falei assim, gente, porque são os mesmos sempre. Mas tá mais fácil, né? Não, eu abri o Grindr em Viena, na Áustria, quando eu fui por ocasião de uma Europride. Eles achavam que você era Fred Mercury. Não, eles nem... Não, eu nem tinha minha foto. Mas eu olhei, Nem não tinha tinha minha foto. é. Não tinha isso. Ela é no sigilão. E aí... Eu gosto assim. Eram assim... Gente, era surreal. Parecia um... Mas só uma curiosidade, todo mundo que tem Grindr... É que todo mundo lindo? Você tem Ah, Grindr? tem, mas questão Eu de tenho, o meu pensar patrocinador é Scruff. Então eu tenho Scruff Scruff, também, não tenho Scruff. Grindr. Por quê? Você gosta de urso? Não, mentira, eu só tô falando de Scruff porque eles pagam Ai, uma mensalidade. ai. Mas eu tenho todo, Hornet, Grindr, Tinder e tô na merda. Bom, amiga, patrocínio Tô indo embora em 3, fugida, né? 2... Já O pensou Scruff, pegar é um mais, trem? o Scruff é mais envolvido com a comunidade. Isso é verdade. eles Totalmente. são- Muito o mais. Beijo Gigo tá fazendo um trabalho Qual que é incrível lá. mais? Scruff. O Scruff. Scruff. É, já fiz ação pro Scruff. Tá também, mais eles são engajado. ótimos. Então, mais Gente, mas engajado. o melhor mesmo é pegar o trem, tá? Busão. Funciona muito. É verdade, gente. Eu falei aqui no programa que, tipo, eu me relaciono com pessoas assim, andando na rua. Eu também. Sabe, eu olho pra pessoa, voltou, tudo pau. Eu não, eu só... Não é melhor eu isso? Não é muito mais legal Eu do que eu do faço- Grindr? Eu faço do memória de Scruff? uma geisha. Eu sou capaz de paracolhar. Isso. Eu sou um pato, gente. Se você estiver afim de mim, me fala que você tá afim. Eu trabalho com praticidade, eu trabalho com... Mona com essa boca de troça. Pra você ver. É um convite, esses lápis, Pra cara. você ver. Pois é, mas Boca se a de pessoa ficar tentando mistério- troça! Eu morri. Tá, eu prefiro que a pessoa venha e, tipo, demonstre que você Gente, quer. mas olha um convite. Mande um É impossível nude. olhar pra tua cara e não ovular. Eu não sei polular, né? Como deve ser Amor, você polular, não sabe né? o que essa boquinha faz. Ulular, é o meu ulular. Tudo bom, cuida da sua vida. Obrigada, tá bom. Próximo quadro. Eu não trabalho com público baixo, só trabalho com público mais fino. Só homem mais fino, não trabalho com público baixo nível. Gente, esse é um quadro. Esse Como meme é que- maravilhoso. É o mesmo. O meme aparece na edição do programa, você vai entender. Mas é um quadro que a gente fala de vida profissional, de pronto. trabalho. Então, o que vocês estão fazendo, onde as pessoas acham traços de trabalho de vocês, onde elas encontram vocês atualmente. É isso que a gente quer saber. Boa. Bom, eu estou há 32 anos no Festival Mix Brasil, né? Nos últimos anos, muito focado na produção de realidades imersivas, né? É isso que eu tenho, realidade virtual, aumentada, tenho frequentado esses festivais, essas áreas, fazendo programação Porque ele é para solo. alguns eventos tentei. dessa área aí. Continuo gostando muito de cinema e tal, mas estou focando mais... Estava programando teatro também lá, mas, enfim, meu interesse está aí, até porque o meu mestrado foi sobre isso, meu doutorado vai ser sobre isso. Estou lá na Parada como diretor de comunicação da Parada desde janeiro aí, implementando umas coisas divertidas, bacaninhas por lá. E, além disso, e aí para ganhar a vida mesmo de verdade, eu estou trabalhando com comunicação inclusiva, prestando consultoria para algumas empresas. Estou no Cinemark nesse momento, fazendo trabalhos, acabei de fazer no STJ, super bacana,
de revisão de termos usados pelo Judiciário, no Senac, prestando algumas consultorias também, trabalhando muito com empresa, dando palestra sobre essas questões que eu abordei nos últimos 2 livros que eu escrevi, que foram sobre essa temática. Eu acho que é isso, assim, profissionalmente é meio por esse lado aí, nesse momento. Você fez um manual de linguagem inclusiva. Eu fiz o primeiro no começo da pandemia, que eu soltei, rolou, eu fui convidado por uma editora para fazer uma versão ampliada, e justamente é esse manual aí que eu tenho usado. Existe uma demanda muito grande hoje nas empresas, né, por conta dessa questão de linguagem inclusiva. Eu ofereço um método, porque entendo e acho isso fundamental a discussão da linguagem neutra, mas é muito difícil implementar isso em muitos lugares. Então, como é que você faz uma comunicação inclusiva sem usar a linguagem neutra? Então, como é que você tira o gênero, basicamente, como é que você diminui o masculino e outras questões todas, né? Termos racistas. Dá um exemplo só para as pessoas entenderem. Cara, é complexo. De termo mesmo, só para... Mas só uma pergunta, André. Seria mais a ver também com uma linguagem antissexista, né? Acho que principalmente em espanhol isso. Eles usam esse termo também, antissexista. Não, acho que aqui né? Chegou também até aqui em governo. Aqui. Acho que do Rio Grande do Sul teve. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, por exemplo, que era sobre curadoria transmídia. Eu escrevi 120 páginas sem usar nenhum masculino. Então, sem me referir ao curador, ou quando eu me referi ao curador, era curadores fala no e curadoras. plural, né? Fala no... A pessoa, por exemplo, substitui. Você pensa a palavra pessoa, uma pessoa bonita. Ou você reconstruir a frase realmente para não usar aquele termo. Buscar termos que são comuns de 2 gêneros, né? Então, é uma reconstrução. Usa princípios da linguagem simples, que é um princípio muito bacana. Minha irmã foi a pessoa que trouxe esse conceito para o Brasil, que hoje já está, inclusive, implementado, é lei, desde dezembro, e me formei muito com ela com relação a isso, que é um conceito muito interessante, né? Porque é um direito cidadão você entender o que um contrato, o que uma comunicação, no caso governamental ou de empresas, o que está escrito ali. Porque a gente tem muita dificuldade, as coisas às vezes são escritas para a gente não entender, para a gente dar o ok lá, sem... Então, assim, como é que você faz frases curtas que dê para entender... tudo que está sendo dito ali, qualquer pessoa com um mínimo de letramento consegue entender. Então, você usa esse princípio também, e isso agregado a essa questão de como é que você tira, basicamente, termos que são misóginos, LGBTfóbicos e tal, mas sem essa marcação de gênero, porque a gente, quando vai se dar conta, a gente fala tudo no masculino, não só no plural, no singular. A gente fala sempre dos... sei lá, os fotógrafos, os maquiadores, né? Quando você vai fazendo uma comunicação. Não, você tem que falar das pessoas profissionais em fotografia e maquiagem, por exemplo. Sim, porque senão você está assumindo que são só homens que estão aí nessas profissões. E é legal porque valoriza também, né? Profissionais da área, né? Sim. Porque ainda mais uma... E é até legal que você traz essas 2 categorias de profissionais, porque para fazer uma linguagem mais inclusiva também, essas 2 categorias de profissionais que geralmente são desqualificados, inclusive para a população LGBT. Sim. Sempre dizer assim, olha, vocês só cabiam lá. Então, discutir outras pautas para um outro lugar. Eu faço muito isso no meu texto de tentar linguagem inclusiva, em todos. Sim. E é o exercício, assim. Você tem que querer fazer, você tem que ter vocabulário para tentar dar a volta. Totalmente. Você tem que refazer o confete para poder voltar eu sempre termino falando assim, sair da zona de conforto, né, cognitivo, ampliar vocabulário, porque é algo... E não adianta, vai começar quando você escreve. Porque quando você escreve, você tem condição de rever o que você escreveu e fazer. Porque até isso passar para a tua linguagem oral, sabe o que é interessante? Porque nós somos recheadas de termos neutros. Por exemplo, assim, eu adoro toda vez que você tem que falar com as pessoas, falo assim, mas tá bom, que a pessoa, isso não pode. Falo assim, então me escreva uma frase com borboleta, pensando que é só uma borboleta, que não é macho nem fêmea. Tem dúvida? Uma criança bonita. O que é uma criança bonita? É menino ou menina? Ou é uma criança bonita? Sim, exato. O que você faz com a criança quando você não aplica gênero? Você mata? Você elimina? Né? Porque o problema é que a gente passou, inclusive, recentemente, politicamente falando, esse drama do rosa e azul. Sim. Aí você vai usar as pinturas clássicas, você vai dar um bug na cabeça, né? Porque não tem nem menino, nem menina de rosa e azul. Eu vi de rosa aqui, tá? Eu não achei meio rosa, não. Achei meio uma coisa meio... um lilás. Lavanda. Mas sabe que eu acho que mais que isso é respeitar, né? Tipo,
você não quer usar a linguagem neutra, você não quer usar... Tipo, não fala contra, né? Não minimiza. No mínimo não fala nada. Não pega a internet a pra falar... discussão é super importante. É. A discussão é super importante, né? E eu acho que assim, hoje tem uma dificuldade de aplicar o pronome neutro, até porque a gente não sabe se é ele, é lu. Primeiro precisa escolher qual que é, né? Porque, ou não, sei lá, né? Mas é uma discussão que tem que estar presente. Então, assim, por mais que... Eu acho uma loucura isso de dizer assim, proibir o ensino de linguagem neutra. Em primeiro lugar, proibir, né? Não, você vai usar, geralmente, a norma padrão. Agora, você está querendo dizer que você vai proibir a discussão disso dentro da escola. Isso não pode acontecer. Porque se isso surgir, daqui a pouco a gente vai ter que trocar. Eu uso sempre um exemplo super básico, que é o você, que a gente usava tu até um tempo atrás. A gente passou a usar a você. Língua A língua evolui. Vivo, né? Não, e a gente está falando também, até porque isso, a linguística radical inclui os neologismos todos. A gente fala mona para tudo, né? Sim. E o Paju está aí para dizer, inclusive, que a gente rompeu um monte de coisa. Agora tem uma coisa que provocar mesmo assim. Então, quando a gente vai deixar de ser humano, que é masculino, a leitura é masculina, para ser da humanidade. Sim. E a humanidade é neutra. A humanidade é neutra. Na linguagem, se falar, inclusive, que as pessoas tanto implicam, Carta de Princípios dos Direitos Humanos, que era primeiro Carta de Princípios dos Direitos do Homem. Sujeito universal. Vira humano, e agora, por que não, Princípios para a Humanidade? Que eu acho que é muito mais favorável, inclusive, para ser coletivo, para falar de coletivo mesmo, de quantidade. A humanidade é um coletivo, né? Sim. Eu acho que quando a gente coloca muito nesse lugar do indivíduo, é também quem não quer assumir responsabilidade com o coletivo. Por exemplo, quando você fala, inclusive, essa coisa solo, que parece uma coisa individualista, mas você fala, eu tenho responsabilidade com as pessoas com quais eu vou me relacionar, eu quero conhecer, eu quero conversar, eu quero ter uma coisa posterior, eu crio essa perspectiva. Você não se diz assim, olha, eu sou o indivíduo central da situação, estou dizendo que eu gosto disso, mas eu não abri mão da humanidade. Achei bonito. Achei também. Ela é mais que Patrícia, ela é poeta. Apaixonada, gente. Então conte de você, Neon Cunha. Carreiras, projetos, tudo. Ai, tudo, gente. Bom, basicamente, sou uma funcionária pública de 42 anos. Sim, eu comecei ali, estou em 54, comecei com 12. Vi a transformação sociopolítica do Brasil, que não nos incluíam. Basta ler a Constituição para ver a quantidade de vezes que aparece negro, negra, ou minimamente questão de identidade e orientação sexual. Então, não implica com a Constituição, que ela é interpretativa, a gente está lá, respeita a gente. Atualmente, eu estou pré-candidata a vereadora para São Paulo. Também trabalho como colaboradora para a marca Isaac Silva. Aí as pessoas podem pesquisar à vontade. Amo, Isa. Aqui no Brasil, Portugal, eu faço Davi com 2 Is, que é uma moda mais conceitual, que está ganhando força. 5 anos de Portugal, ele já está fazendo o Portugal Fashion Week, já migrando para alguns lugares. Acabamos de apresentar a coleção em Xangai. Dou muitas palestras, que eu não gosto desse termo, gosto do termo troca de conhecimento. Estou produzindo enquanto artista plástica, que eu sou formada mesmo para isso. E eu acho que... Tem uma coisa que eu esqueci? Acho que é isso e um pouco mais. Sou boa de faxina, porque eu comecei na faxina com minha mãe aos 4 anos de idade. E a casa, né? A casa, que eu sou patrona. Matrona, como eles falam. Sou uma inspiração para a casa, que dá muito trabalho, que todo mundo acha que eu fundei a casa, que eu sou a dona da casa, não. A casa foi um projeto que surgiu ali no advento do que as pessoas vão chamar de um processo político, e que eu chamo da mazela política do Brasil, porque eu nunca vi nada nesses meus 42 anos de conhecimento político, algo parecido com o que foi Bolsonaro, né? Acho que eu nunca vi um processo de desarticulação, de polarização, de desumanização, de egos, vaidade, de individualidade, como foi o surgimento desse... Surgimento não, a elaboração para que esse sujeito personificasse uma pauta. Acho que eu nunca vi isso. A casa surge ali, essas pessoas temerosas dos avanços, dos retrocessos, das tiradas de direito, fundam a casa, pedem o nome por conta da minha trajetória, da luta pela existência de pessoas trans, e aí fazem a casa. Que aí, vira e mexe, as pessoas acham que foi, eu falei assim, olha, por mais que eu seja uma divindade como a minha coleguinha, eu não teria esse ego de fazer... É tipo um nome de rua, assim, um nome de praça, alguma coisa assim. É bem isso, amiga. Só que dá as demandas, né? Porque, querendo ou não,
Eu até falo, porque... Mas daí você faz as articulações pra manter a cara. Não, na verdade eu não faço nem articulação. Tem uma coisa que é um pouco mais séria. Eu não posso falhar. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser. Eu não posso falhar. Até porque as assistidas, principalmente, a casa rompeu um pouco a partir da minha relação, porque eu estou no Conselho de Ética, eu devo me afastar pela candidatura, e eu estou lá como Conselho de Ética, e não me queira ter como Conselho de Ética, porque você imagina uma pessoa que não faz nada da vida, não sei se é ética, o que ela vai fazer no Conselho de Ética? E aí, para eles é um terror, mas que eles falam assim, a gente fez tal coisa, eu falo, volta. A gente fez restrição com fulano. Não restrição, que a pessoa tem dependência química, está em situação de rua, não dá para ter restrição porque já está na maiores das restrições. Aí bola todo o processo que eles estão elaborando, lógico, com critérios. Mas, por exemplo, não queriam atender os companheiros delas. Falei assim, não, o Estado vai fazer isso, o Estado já faz assim. Acho que aqui a gente vai ter que abrir para esses companheiros. E tem funcionado, porque assim, a dependência química vai tomando uma outra forma. As relações estáveis começam a surgir para essas mulheres que nunca tiveram, mulheres trans e travestis, majoritariamente negras, começam a desenvolver suas relações. E ver também como parte dessa comunidade LGBT, que a PLB+, está na rua, está em situação de rua, ou morando na rua, quando eles reivindicam isso, e eu repito aqui, se fortalece a partir de um espaço. E aí vocês perguntaram, mas o que faz com que se fortalece? De verdade, a autonomia. Por exemplo, a casa trabalha de uma outra forma, que é, você vem, você faz, lógico, tem as regras, tem os limites, mas o que eu escuto depois na intimidade, e a gente vai ficando muito próximas, é o poder tomar banho, o poder comer, o poder ficar aqui, dar condições de eu voltar para a rua. Porque a casa ainda, por restrições, tem que fazer algumas adaptações, e também estava sem condições financeiras de fazer o abrigamento para dormir. Mas só de falar, tem isso, e é incrível. Algumas meninas saem, elas vão conhecer outros lugares, depois elas voltam. Tanto é que a gente não fala mais assistidas, eu falo as residentes, a parte que mora, porque elas sentem como residência, como, inclusive, para se tem um endereço social, né? Se vai precisar de algum recurso do Estado, isso é bem complexo de a gente pensar, porque se precisa de algum recurso do Estado, você precisa ter um endereço. Você precisa de um emprego, você precisa de um endereço. É uma coisa mais básica, né? E aí você tem um endereço social, que é a casa. Então, eu sei onde as pessoas vão procurar. Por exemplo, assim, teve o caso de uma menina que foi pega furtando. Eu falo isso tranquilamente, e aí eles sabiam que ela era da casa, etc. E ela não estava na casa mesmo. E aí tem uma restrição, que é você não pode entrar na casa. A polícia não pode entrar na casa para procurar essa pessoa. Essa menina, lógico, por sorte não está, ela mudou, por sorte, para todos os lados, ela não estava, mas é isso. Quem denuncia, como denuncia, por que você quer tirar. É muito mais sério a gente pensar para a nossa comunidade, que produziu tantas ideias de liberdade de expressão, de vivência, o que uma instituição como essa representa. Até porque ela é isolada na região do ABC. São 7 cidades. Você não tem uma outra instituição. Todo mundo tinha que recorrer a São Paulo, vir, mudar para São Paulo, viver em São Paulo, etc. e tal. E aí tem uma coisa que é mais interessante, que a gente precisa pensar, a gente está falando de pertencimento, né? Essa população, principalmente trans e travesti, racializada, é majoritariamente migrante. Então, essa ideia de pertencimento vai para outro lugar. Eu não consigo voltar. Eu acho que a gente tem um icon para a população trans, que é Tieta. Eu converso muito com outras, e a gente tem muito... Eu já não tenho mais isso, porque mãe morreu, eu tinha uma relação boa. Eu falo assim, agora eu estou ficando mais ordinária, porque agora não tem ela para se preocupar, eu posso meter a louca onde eu quiser. Por isso que eu estou pré-candidata. Mas que é dizer assim, a ambição trans e travesti é vencer na vida. O problema é as pessoas que não dão condições e não permitem essas pessoas vencerem na vida. Porque elas querem voltar vitoriosas para compartilhar. Para ver a família, né? Não, para compartilhar. Pergunta para qualquer uma menina jovem. Eu vou vencer, eu vou chegar lá cheia de presente. Para mim é sempre a cena de Tieta. Elas vão voltar no carro vermelho, montadíssimas, da Europa, de São Paulo, seja o que for. Pergunta a maioria, montadíssimas, para dizer, eu venci e ainda trouxe presentes. Tem uma relação... E ajudar a mudar a realidade. E né? já muda, amiga. Só de pensar. Eu sou de uma família de 10 filhos. Eu não comecei a trabalhar porque era legal só. Porque era uma fonte de renda. Isso é o que as famílias pobres pensam. Não tem essa, você vai ter tempo de se formar, fazer isso, aquilo, não. Você vai fazer tudo isso junto e misturado. Quando eu falo nos meus relatos que eu frequentava o centro de São Paulo,
de sexta-feira em diante, porque na semana eu tinha que ser a melhor filha, a melhor aluna, a melhor profissional, porque eu tinha que trabalhar, não podia perder o emprego, até porque emprego pra gente nos 80 e 90 era uma carteira assinada ao Olerite, porque a gente não tinha medo da delegacia, a gente tinha medo do manicômio. Porque para enquadrar a gente era lei de vadiagem. Se você não tinha emprego, era uma coisa. Eu me lembro que eu fiquei numa delegacia de um domingo para segunda-feira, porque eles não acreditavam que eu trabalhava no gabinete do prefeito. E aí o cara me esperou, me segurou até a segunda-feira para ligar, porque só o Olerite não funcionava, e aí eu era menor, e aí o cara me liberou. Só que o B.O. era, tinha que chegar em casa com a minha mãe me esperando. Aonde é que você estava, que você passou a noite inteira, que você fez o quê e você não foi trabalhar. E o cara ligar no seu trabalho, o medo de perder o emprego, porque se você perdesse seu emprego, você não seria bem-vinda nem em casa, nem em lugar nenhum, porque você quebrou o pacto de levar a renda. Não podia falhar mesmo. Por isso que eu falo assim, a gente fala brinca, mas a gente não podia falhar de tudo. E a delegacia, porque também é isso. Dependendo do lugar que você fosse, você recebia o carimbo, o CID. E aí o CID era doença mental. O próximo caminho era hospício. Meu Deus. E você não saía de hospício. Bom, era acho que vocês queriam saber. Você falou dessa energia de Tieta, me identifico super, né? Sou de Aliás, Belém do Pará. aliás, meu Sou bem. de Belém do Pará. Cada vez que eu volto no fim de ano, Quando eu morava tenho aqui. que voltar assim, eu e meu DRE. Tenho que voltar Tieta, assim, Tieta. maravilhoso. Mas valia um Edi do que uma eta. Inclusive, eu acho que eu já te contei Você essa cantava história. isso, de Tieta? Não, eu não cantava. Eu não sei se eu te contei essa história, mas É eu isso vim de mesmo? Belém sem eira nem beira, né? Eu só vim porque eu pisei em São Paulo, senti pertencimento e falei, é aqui. Não, eu já sabia que eu não pertencia a Belém, porque eu era mais pra frente que o bico de sapato. Então eu já tinha a mente muito à frente em relação a respeito, a consciência social, a tudo, mesmo não tendo informação nenhuma. Mas você era uma criança bem bonita? Porque você era bem bonita, criança. Eu era uma criança bem Porque já é bonita, hoje tem esse ar de criança bonita. Obrigada. Desculpa. Fecha nos cílios. Fecha nos cílios. E aí, eu cheguei e falei assim, vou embora pra São Paulo. Aí eu tinha R$500 no bolso e minha mãe falou assim, vai, com uma semana tu tá de volta. Que ela também sabia, né? Porque ela tinha em casa. Aí eu falei, não vou voltar, pode desfazer meu quarto. Aquela petulância dos 20 anos, sabe? 25 anos eu tinha aquela petulância assim, olha que louca. Como é que a pessoa fala isso, né? Aí minha mãe chorando, não fala assim, não fala assim. Eu amo, gente. Aí cheguei em São Paulo, dia 9/9/2009, 9 horas da manhã, na chuva. Eu e minha mala e muita coragem. Aí abri meu computador e falei, onde eu quero trabalhar? Aí fui, peguei as empresas que eu queria trabalhar e a primeira empresa era o Mix Brasil. Aí eu mandei um e-mail pra ti, assim, louca, completamente sem noção de nada na vida, sabe? Afrontosa, Nada. destemida. Não tenho nada a perder, é isso mesmo. Destemida. Sempre fui. Então, é isso mesmo. Mandei um e-mail. E aí tu me chamaste pra uma entrevista. E eu fui Você nessa lembra? entrevista. Muito tempo, imagina, tem 15 anos isso. Aí eu tava esperando ali na sala e passa Augusto Rossi, né? Já com aquela cara dela de... Enjoada! de amarga. Amarga zeta. Eu o amo bicho. de paixão. Muito séria, muito sisuda. Aí, mas bonita. Eu falei, ai, que bicha bonita. Aí tá, fui conversar com o André. Aí ele falou assim, eu te chamei aqui porque você mandou um e-mail e eu fiquei curioso pra te conhecer. Porque eu não sei, eu não lembro quais foram as palavras agora, mas o que você deu a entender é que eu fui tão abusado. Tipo, eu quero conhecer essa bicha, entendeu? Então assim, e a gente na época... Nós não fechamos porque você ia fechar um projeto. Tinha um projeto pra você fechar e eu seria contratado sob demanda pra esse projeto, que era com um site que eu não lembro agora. IG. Ah, o do IG que a gente fez. Era XY. com... Ih, fizeram, não me chamaram. Ih, climão, hein? Climão. Não fez o requisito. A entidade já desvendou o mistério. Ai, mas tá vendo? Mas, Durou enfim. Então foi tudo certo. Então as coisas estavam no seu lugar. Mas assim, foi muito legal isso, né? Porque eu queria muito trabalhar com mídia LGBT, né? Muito, 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 assim. E eu digo que as coisas meio que se encaminham, depois eu fui parar na G Magazine, né? Mas a gente tinha uma outra proposta. E como eu já tinha vindo jornalista, eu tinha esse respeito pela informação, pela construção do tema, por tratar de coisas que não fossem... do entretenimento em si, né? E eu carreguei isso por muito tempo trabalhando na G, do tipo, ai, gente, é sério que eu vou trabalhar numa revista só de homem pelado? Mas eu não podia falar nada, que era meu emprego, né? Pagar meu aluguel tava bem boa.
Mas era assim, eu fazia a revista inteira. Eu queria morrer quando alguém pegava a revista e abria assim, bem no meio. Só pra ver Só pra ver a piroca. o povo pelado, Você lá entendeu? escrevendo horrores. E eu me marcando. matando pra escrever Mas, cara, você tudo. sabe que no Mix Brasil mesmo, a gente tinha uma equipe de jornalistas, era uma redação que tinha coisa e tal. E a audiência era basicamente das fotos peladas lá, dos contos eróticos e tal. Não, hoje é a gente, mesma agora eu coisa. posso falar, eu não sei onde você não falava isso. Mas era isso, Não, né? hoje é a mesma Lógico, coisa. 80% da audiência Nada mudou. era... A verdade é que nada mudou. Não, Mas eu agora acho o leque se ampliou, né? mas eu acho que a gente tem um papel importante, né, como comunicadores, de fazer um texto, porque alguém vai Claro. ler, né? Pra tentar Sim. chegar, né, nas pessoas. Sim. Exatamente, eu faço isso. Eu ponho um texto, ponho um meme. Mas eu queria saber, eu tô pensando que é uma coisa, porque a gente fica muito olhando pra gente. Será que o povo da Playboy tinha esse problema? Tem. De existência? tem. Existencial, de dizer assim, a gente escreveu tanto, só vieram olhar a nudez. Não, mas eu acho que tem a pessoa que lê, né? Sim, E tem. Você vai Sim, trazendo claro. adeptos que em algum momento vão ser tocados, né? Eu Sim, acho que é porque claro. quando você faz uma matéria e você escreve, você se empenha, você pesquisa, assim, eu entendo que é muito, sabe, é um rio. Você joga no rio e o barquinho vai andando. Então, vai embora muito rápido. Sim. Mas você tem aquele... Hoje eu não tenho mais, né? No começo, quando você tá começando, você tem um certo apego ao que você faz. Um porque- preciosismo, né? você Gente, tem aquela coisa faz. assim, ai, mas eu fiz com tanto carinho. E, tipo, eu tinha acabado de chegar em Belém. E o carinho, Belém. mano, uma rolona desse tamanho que elas o carinho delas. Elas não estavam nem aí. Mas depois, olha só, depois eu entendi o quê? Que os maiores assinantes da G Magazine eram do interior do Nordeste. Ai, Era o maior núcleo, que é o que a gente tá falando de Cabra Macho. Sim. E aí, quando eu entendi que esse entretenimento, né, relacionado ao sexo, à nudez, etc e tal, ele nutria uma parcela da população que não podia viver sua sexualidade e que não pode ainda. e que ainda não pode, a coisa meio que se encaixou pra mim. Então eu falei, ok, eu não estou, tipo, desperdiçando a minha energia trabalhando pra Tá comunidade. desbravando ainda. Eu tava trabalhando só num outro setor, entendeu? Que atendia um outro tipo de demanda. Não, e aí ela teve também... Ela mora no mesmo apartamento até hoje. Ela criou um Bataclan. É Suzana Vieira. Chegou a ter 13 viados no mesmo apartamento. Quando eu me mudei pro meu apartamento que eu moro, O Bataclan. eu mudei com muita gente Não pra é lá, capetinagem? É tipo não era isso, capetinagem. Não ganhei R$1 delas. Saíram me quase devendo. isso. Muitas saíram me devendo. Não, e hoje ela chegou e ela mora sozinha. Quer Ó. dizer... Nossa. Ninguém Bicho, suportou. ela venceu na vida. Ninguém suportou. Não foi bem assim. Ela expulsou todo mundo, matou os maridos. Ai, E que tá lá, horror. no apartamento enorme, Gente, 3 quartos. era assim, todas parecidas com você, eu tinha várias possibilidades. Não tinha nenhuma parecida comigo. Então todo mundo te pegava. Mas ela Não, tudo- ninguém era me todo mundo pegava. de Belém. Eu não podia, eu não ficava, tinha uma regra clara. Gente, olha só. Só o Renato come a Eu não sei gente. se- menina, eu não sei se é burrice ou não, mas na época da G Magazine, eu recém-chegado de Belém, e eu sempre fui ético, vamos dar a Jó o que é de Jó. Na minha cabeça era inadmissível que eu ficasse com modelo. Ah, Primeiro sim. porque eu poderia colocar em risco meu emprego e eu tinha muita coisa a perder. Então eu não ia ficar com modelo. E pra mim, ser utilizado como esse objeto, sabe? De essa ferramenta pra chegar a algum lugar, não, vou ficar com ele, porque aí eu saio de repente de Lolito pra capa. Era uma coisa assim que eu não aceitava de jeito nenhum ser utilizado pra isso. Ai, não, a gente maldita pode moral, transar né, se eu mano? quiser, mas mesmo assim, tipo, depois de sair de lá e tal, eu Aí tinha eu fazia isso com os Gogo Boy. Eles queriam me pegar e falavam assim, querido, eu vou sair daqui 2 horas. Aí tinha qual era o nome daquela boate que tinha na Bela Sintra? Tinha um monte de Gogo Boy que eu peguei daquela boate. Sogou? Nossa. Ela sim da não, Socorro, nossa, uma ancestral. Que o Alparício morreu saindo dali com as... É isso mesmo? Qual é o nome daquela boate? Então, não me lembro. Qual que era? Era uma tipo fina. Então, tinha um monte de Gogo Boy. É. Aí os Gogo Boy tudo querendo me pegar. Eu falei, aí tudo era noivo, ficou prometido. Eu falei assim, olha, eu vou sair tal hora. Você me encontra na banca de jornal. Ninguém pode nem imaginar. É assim que funcionava. Não, e eu via dentro da revista esse movimento de tentar pegar os modelos, sabe, por outras pessoas da revista. E eu olhava e falava assim, não, gente, minha mãe não me criou pra isso. Eu sempre tive esse princípio também ali de nunca sair com ninguém. Já saí com capa da G Magazine, mas eu não trabalhava lá. É, você não trabalhava lá, era muito diferente. Muito Foi diferente. bom? E foi bom? Foi ótimo. Não foi. É, Segue, bom. mas enfim, acho bacana. Acho bacana Era ter isso, né? mais- Porque complica. Né? André, pra gente mudar de quadro aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o GLS e a sigla LGBTQIAPN. Você colocou um B agora. É não binário. Mas não é N, já não é não binário? Não, mas o NB faz caracterizar mesmo. Entendi.
Como surgiu esse GLS e depois Cara, GLS... transformou na sigla? A gente até participou uma vez de um evento que falaram isso, a Leon me olhou dessa maneira. Eu é uma coisa que eu jogo para baixo do tapete hoje em dia, mas tudo bem, faz parte da história. Mas vocês querem maltratar a pessoa. Não, mas eu acho que faz parte da história, gente. Isso aí é uma construção. Eu acho bom. Eu acho que tem uma coisa que assim... O Johnny Hooker fala todo... As GLS, ele fala direto no programa. Eu acho que assim, na época, eu acho que você vai ampliando muito o seu entendimento e percepção. Na época, isso foi pensando em ter um termo que não fosse só gay, porque na época só se falava gay. Sim. Então, gay já estava claro que era uma coisa que era só, estamos falando só de homem gay. Então, na época ali, no universo que a gente, ali no comecinho do mix da galera, era botar o L para dar uma representatividade para as lésbicas, para as meninas terem uma representatividade. E o S entrou lá como uma brincadeira, porque GLS na época era... Carro tinha a versão standard e GLS. Então, eram os carros mais chiques, eram os gran luxo super. Então, a gente criou essa coisa do simpatizante para trazer um público que a gente viu que tinha um público grande no começo do Mix Brasil, no primeiro ano, que era ou não necessariamente LGBT, que era talvez até hétero, mas para se sentir confortável de estar... Ou pessoas gays que não se assumiam, aquela coisa. Então, a gente criou essa sigla aí, com uma estratégia, sei lá, mercadológica, obviamente, óbvio, né? E aí a gente vai ampliando. Quando você fala GLS, você está falando basicamente das bichas e das lésbicas brancas de classe média, é esse o grupo que você está falando, basicamente, né? E acho que esse entendimento foi surgindo e a gente depois parou de usar esse termo, começou a usar GLBT. Na época, quando teve a primeira conferência nacional, houve um alinhamento para a gente passar a usar LGBT, né, que foi uma conferência que teve em Brasília, que juntou todos os grupos, e aí, olha, a partir de hoje é LGBT. E tem uma construção que foi feita dentro da parada. Eu estava usando LGBTQIA+, inclusive no meu último livro eu uso e justifico por que usar LGBTQIA+, mas é um livro de 2021. Depois de muita discussão lá na parada, optou-se por essa questão do LGBT+, que eu tenho usado LGBT+. LGBT+, só. LGBT+, no sentido de que você tem um monte de letra para colocar aí. E tem uma questão editorial mesmo. Assim, se cada pessoa usa uma hashtag diferente, essa hashtag vai ter menos... acesso, busca visibilidade. Então, acho que nesse caso eu acho que nesse caso só acrescentar o I, porque a questão intersexo, eu uso muito LGBTI+. Eu vi acho que no site da ONU tem LGBTI+. Então. Porque o intersexo é uma questão de condição mesmo. LGBTI é o que é usado lá, ONU, mas se você bota em qualquer coisa de busca no exterior, eles usam LGBTQ+, é o que o queer, né? É o que é meio que oficial no exterior, mas o queer pra gente é complicado usar, porque você tem que explicar o que quer dizer. Então, houve, depois de muita discussão, essa história de usar o LGBT+, no sentido de que o LGBT é o histórico e o mais, ele abriga isso tudo. E a gente, inclusive, na parada, no logo novo aí que a gente desenvolveu, na marca nova e tudo, a gente não botou isso porque também tem um entendimento que a segunda conferência nacional vai acontecer em 2025, e eu acho que vai ser um bom momento para a gente se alinhar. Então, assim, é LGBT+, é I+, é QIA+, é QIANP+, é NQ... acaba que, às vezes, você não fala a sigla inteira e a pessoa fala, olha, ele não falou. Então... Mas LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, aí eu vi hoje LGBTQIAPN+. Eu recebi um dia um projeto lá no CCD, no Centro da Diversidade, que a pessoa com um projeto super bem defendido, mas era LGBTQ... AP+. Eu falei, mas o que você tem contra as pessoas intersexo? Que você mas que esqueceu de colocar o I. Depois tem uma coisa também, assim, acho que só o LGBTI+, eu gosto muito do mais, que tem uma coisa de vibração positiva também. E inclui as pessoas com HIV, porque são as pessoas positivas. Eu acho que... E, aliás, a gente discutir toda essa luta LGBTQIAPNB+, sem discutir HIV, sem o HIV, que, aliás, é o que... Aí posso pensar na população trans travestis, que é a que vai levar a gente para o SUS, que aí o Brasil começa a lutar, dizer assim, olha, essa é uma responsabilidade de Estado. Porque o Brasil foi omisso durante um bom tempo. Até virar uma responsabilidade, como o mundo afora foi, até virar uma responsabilidade de Estado, mas assim, só para dizer que tem uma coisa que era muito pior, né, André? Entendido. Nossa, que péssimo. Você sabe que o entendido eu acho até engraçado, porque
Eu quando era novinho, o Ele entende entendido do já assunto. era cafona. Era uma coisa que as pessoas usavam ainda, mas já era tido como uma coisa over, cafona, coisa e tal. Eu acho que ele é de um jeito que bobear dá a volta até. É engraçado até você pensar um entendido assim. Entendido no quê? Então, você é entendido, Você é entendido? de tudo. Porque Yas perguntava, entendeu, mas é engraçado. engraçado. E tinha também pederastas. Não, mas aí, Mas aí já era aí já ofensivo, Não, mas é que pederasta, mas é que na verdade, pederasta. Pederastia. Não, é que a gente está falando da patologização. Tanto é que você tinha lá quem é o homossexual, quem pratica homossexualismo, que Sim, é da sodomia, doença. da sodomia. E quem era. Isso é importante a gente colocar, porque desde a antiguidade greco-romana, quem que é o subalternizado? A passiva. Isso, exato. Quem é desqualificada? A passiva. Mas como que você... E aí é bom lembrar, pensando nessa forma feminina que contém um pênis, que muitas vezes é convocada a ser a espada de Tandera, com a visão além do alcance. Essas panteras que usam a espada de Tandera, né? Deve ser isso. A gente tem que pensar, porque essa submissão só cabia à fêmea humana. Então, essa desqualificação que vai se ter sobre a pessoa passiva, isso é a gente pensar também que toda essa historicidade LGBTQIA+, tem a ver com a história do gênero. Porque como que pode um homem se prestar ao papel de mulher? Como se toda mulher fosse receptiva ao falo, como se toda mulher quisesse ser penetrada. E a gente está falando, inclusive, de mulheres heterossexuais que não querem, que são demissexuais, ou mulheres que não querem penetração e querem viver uma relação heterossexual. E acabou, está tudo bem. Então, assim, esse lugar que é essa desqualificação também... A nossa responsabilidade é muito maior. O que a gente fez pelo mundo, o que a comunidade LGBT quer aprender mais. Quando o André traz esse GLS, que a gente ficou tretando no outro evento, que eu falei assim, fui mais dura. Eu falei assim, sabe quantas pessoas... Sabe quantas pessoas foram executadas por essa ausência? Não, porque... Mas ele criou, gente. Ele não aliás, ele, não existia. na verdade, a gente está falando de uma evolução sócio... Era uma evolução. Não, é uma evolução sociopolítica. O André não se refuta a pensar nisso. O problema é que quando a gente vai discutir esse apagamento, e não é uma responsabilidade do André. Exato. Porque naquele momento era uma urgência, inclusive, dizer assim, olha... E falando mesmo de quem frequentava as boates desde os 12 anos, a gente está falando de 82. A Andréa de Maio, por exemplo, está fazendo uma organização para juntar as pessoas que viviam, os profissionais do sexo. As trabalhadoras do sexo, tanto cis quanto trans e travestis. A Andréa já estava tentando fazer um movimento. O que a gente ganha com o GLS, com a visibilidade que vai ter, a gente vira uma discussão política. Eu acho que o grande... Sim, foi essencial, né? Acho que a grande virada de chave com a sigla, pode falar o que quiser, mas que a gente não vai deixar de reconhecer. Eu falo por causa do apagamento, mas a gente pode deixar de reconhecer que ela... E não é por conta do Estado, é por conta da iniciativa privada que passa a investir. Agora, só acrescentando o que a André fala, quem é esse simpatizante também? A gente tem que lembrar que toda a produção cultural estava muito nichada com as LGBTs. Na música, nas artes. A gente pensar no Brasil, por exemplo, nesse período, Cazuza, Renato Russo, Sandra Breia, para trazer alguém assim. Cássia Eller. Mas a gente está pensando em pessoas que tiveram uma coisa com HIV mesmo, Assim. muito dentro do rolê. A Cássia posterior. Leonilson, para pensar nos grandes nomes das artes, entre tantos outros nomes que passam. Então, todo esse simpatizante, ou era parente, ou era alguém, ou era dono de galeria, uma dona de galeria, alguém que produzia moda. Os eventos de moda, por exemplo, foram muito fundamentais para rediscutir a comunidade LGBTQIA+. Falei assim, toda mesmo. E aí você vai vendo assim que... Mas aonde estava a grande força da gente? Na iniciativa privada. E ainda está. Quem muda a estrutura primeiro é a iniciativa privada, aí o Estado se sente pressionado, ele se mobiliza. E eu acho que tem o papel do simpatizante nessa coisa dos aliados, né? Que são essenciais. Acho que Porque você mudou não o consegue conceito. chegar lá, né? O conceito mudou porque não basta se simpatizar, você tem que ser aliado da causa, né? Aliás, eu nem gosto de aliado, querido. Você gosta de quê? Envolvido. Eu aprendi no presídio, porque aliado pode ir para casa dormir. O envolvido é aquela pessoa que de certa forma está ali. Por exemplo, quando você vai para as alas LGBTs, o cara saiu com uma trava ou saiu com a afeminada. Porque a afeminada também tem status de mulherzinha no presídio. Nada mudou nas regras pesadas do mundo aí fora. E o que acontece? O cara se envolve, o cara cisgénero se envolve. Alguém descobre, ele é caguetado. E aí as organizações não gostam. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é bem pesado. Ok.
Mas o cara se envolveu, ele já tem que falar assim, olha, tô envolvido. E qual é o grande BO? Muitas vezes a ausência de entrega de insumos de prevenção de HIV. Você não tem camisinha, você não tem... Ou, se chega em determinado lugar, os caras seguram, vão negociar, porque isso também é uma moeda dentro do presídio, uma série de coisas. Então, o cara que sai, como a de nós, é o envolvido. Das duas umas. Ou ele vai continuar lá cheio de restrição e correndo o risco de tomar uma cura, ou ele vai para a ala. E eu prefiro o envolvido porque... Então, esse cara, de alguma forma, está disposto a apanhar com a gente na rua. Sim. Porque o simpatizante, ele faz o mínimo, estou de boa, vou com você. Agora, por exemplo, assim, as famílias que nos acolhem hoje em dia já são envolvidas, porque se uma LGBT for assassinada, essa família toda, principalmente essa mãe, a gente vai ver uma série de casos de tempos para que as mães vão reivindicar. Por exemplo, eu lembro com muita propriedade o caso da... Ai, fugiu agora, só que eu pensei na Verônica Bolina, da Laura Vermont. Como a família da Laura Vermont vai fazer parte das Mães das Lestes, que são jovens executados pelos agentes do Estado, porque a Laura Vermont é executada pelos policiais. E é a primeira vez que você começa a ver assim, olha, essas mães de criança trans reivindicando o Estado. Quer dizer, essas pessoas são envolvidas. Elas não têm nem opção de dizer, olha, eu vou abandonar e não vou olhar. Aliás, essas famílias que estão hoje lutando, né? Famílias pela diversidade, pensar em algumas pessoas que estão aí. Tem tudo saber, são pessoas que estão extremamente envolvidas, que se acontecer alguma coisa, essas mães ficam de cabelo em pé. Então, a gente espera que essas pessoas tenham essa coisa, assim, olha, então tá bom, eu vou estar no transporte coletivo, qualquer situação de preconceito, eu vou me envolver, porque essas pessoas precisam saber que elas não estão sozinhas. Lembrando que, eu acho que é importante a gente pontuar, antes da gente demandar por aliados que estejam envolvidos, a gente tem que se envolver primeiro enquanto comunidade. Que tem muito LGBT aí que tá tirando o corpo fora, que tá esperando as só coisas no close, que tá esperando a galera da trincheira ser baleada. Avant-garde. Tá esperando o pessoal ali, tá aqui no camarote, entendeu? Não é assim, não. Acho que a gente tem que... Sim, a gente tem que cobrar dos que são pela gente, porque a gente também é por muita gente que não é LGBT+. A gente não tá lutando pela gente, tá lutando pelo futuro. Exato. Quando a gente tá... Porque, assim, quantas pessoas cis hétero, quantas histórias... Imagina, eu articulo junto à Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. A minha pauta, uma das principais, é raça. Por isso que está lá naquela apresentação. Mas se você para e pensa, quantas mulheres... Eu só vi mulheres negras serem identificadas e reconhecidas como mulheres trans ou travestis em transporte público. É só entrar lá e pesquisar. Eu só vi mulheres negras, não vi mulheres X brancas. Então, assim, o que a gente está garantindo... E, lógico, a gente está falando de um país que, para a mulher negra alçar a categoria mulher... Foram 300 anos. Então, você para e pensa, o que a gente está propondo não é nem benefício só para a gente, é para uma sociedade inteira. Porque se seu filho acordar amanhã e falar assim, olha, pai, eu vou ter cabelo comprido, eu vou usar como os surfistas faziam, e muita gente faz hoje, não só preciso só estar no rock, eu só quero ter o cabelo comprido, acho legal, a gente está garantindo essa liberdade de existência. A gente, na boa, quando a gente para pensar, a luta não é só pela gente, a gente está querendo o nosso agora, porque é urgente. Mas o futuro para todo mundo vai ser muito melhor por causa da gente. Exato. Elas arrasam. Arrasou. Gente... O quadro A Gente Que Tem Prótese, a gente sente, não é, Nicole? Ai, nosso time faz nossa silicone, porque a gente tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Lógico. Bom, a gente já tá aqui há mais de 1 hora, então nós temos pouco tempo para falar disso, mas a gente não pode deixar passar. Esse é um quadro que a gente fala de temas que são importantes para a comunidade. Eu queria que vocês destacassem um que vocês acham que a gente tem que estar com as orelhas... entre os milhares, bom dia. Que a gente possa destacar aqui para estar de olho. Eu acho que assim, o tema da parada desse ano é basta de negligência e retrocesso no legislativo. Eu acho que a gente tem que estar muito esperto, na verdade, para o que está acontecendo não só no Congresso Nacional, mas a gente está falando da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo também, da Câmara Municipal, e acho que pelo Brasil inteiro, no Legislativo todo. O que acontece é que a gente, na verdade, tem todos os direitos garantidos, mas tudo por decisão judicial. Então, qualquer coisa pode retroceder a qualquer momento. Então, assim, se esse Congresso ultraconservador, eu não gosto nem de usar a palavra conservador, né? Retrógrado. Fascista. Resolver... Eu acho que é perverso mesmo, passar uma lei acabando com os direitos que a gente conquistou aí no judiciário, isso passa e acabou, já era.
Não é uma lei que precisa ser modificada, não, é uma decisão que cai, transforma uma lei então. Então a gente tem que ficar realmente muito esperto. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí, né? A gente está falando isso, vai ter parada essa semana e paradas pelo Brasil inteiro. Então a gente realmente tem que ir para a rua, porque a gente fica nessa questão, né? Muito pouca gente na frente da batalha, a gente fica muito numa posição confortável de que os direitos estão ali garantidos, nenhum direito está garantido. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que se entender enquanto uma comunidade. E aí eu entendo o papel das paradas e tal, porque são aglutinadores, realmente, são eventos que aglutinam. Em algum momento a comunidade está lá, de alguma maneira, representada, né, dando sua mensagem, porque vai estar lá no jornal, na TV, nas redes sociais, vão estar falando em algum momento sobre isso. Então, a gente realmente precisa ficar muito esperto. Espertos e espertas, enquanto comunidade mesmo, que a gente precisa votar direito, escolher representantes nesse ano agora nas câmaras municipais, e entender que isso é uma coisa que a gente tem que se articular, porque a gente precisa de vozes de lá dentro, com toda o respeito e carinho por muitas figuras importantes que são aliadas, até envolvidas com a nossa causa, mas a gente precisa da gente lá dentro, a verdade é essa, então a gente precisa se conscientizar de que precisa ter uma articulação política, porque a gente corre risco de verdade de perder direitos. Então, acho que não tem, para mim, tem um monte de causas que são fundamentais, mas eu acho que é uma que une a nossa comunidade como um todo, porque a gente tem, obviamente, a questão das pessoas trans que estão na frente da batalha ali, né, que sofrendo o preconceito maior, das gays periféricas ali, de todo mundo, mas, assim, tem uma coisa que nos une, que são esses direitos que a gente está correndo risco de perder. Então, a gente tem que se conscientizar disso de verdade, ir para a rua e votar direito, e votar consciente. É mais do que consciente, né? Porque tem um subtítulo lá, o título da parada, que é Vote Consciente pelos Direitos da População LGBT+. Na verdade, é vote crítico. Isso, o Nelson, presidente da parada, costuma dizer. Mas vote crítico ia ser difícil, né? Mas a gente tem que ser crítico no voto mesmo. A gente tem que entender em quem que a gente está votando, por quê, e garantir essa representatividade. Qual a sua expectativa para a parada esse ano? Cara, eu acho que teve uma convocatória que foi muito legal, essa história de verde e amarelo, porque eu acho que é uma coisa... para a gente tirar... Eu já tinha jogado fora, já joguei, né? Vou ter que comprar outra camisa amarela. Tenho muita dificuldade com a cor amarela hoje em dia, muita dificuldade. Porque remete a uma coisa muito ruim muito que a gente ruim, passou, né? muito precisa ruim. recuperar esse amor. Mas eu acho também que ela faz parte da nossa história. Total. Nós que lutamos pela redemocratização do Brasil, a gente saiu muito de amarelo, lógico. Então, assim, e foi sequestrado. Isso foi sequestrado. Total. Então, acho que, assim, eu acho muito importante a gente ir de amarelo nessa parada. Em primeiro lugar, para dar esse recado, já que a gente está falando dessa questão legislativa, para dar esse recado, a gente é cidadã, mesmo, de verdade. Você sequestra esse amarelo para dizer que você representa a pátria, a nação, sabe? E que a mamãe Madonna e a sua filha Pablo Vittar, né? Foi muito pensado, cara. Foi muito pensado. Só queria dizer para vocês que aquele bustier é Gaultier, tá? Chique, sim, lógico. Sim. Mas foi feito, inclusive, numa imagem... Mas é o único lugar do mundo que teve aquele quadro com bandeira. Foi tudo muito pensado. Foi muito pensado. Madonna e ela é responsável, né? Ela não vai botar uma bandeira... Foi fazer show no México, não tinha bandeira do México. Porque lá isso não é uma questão. E ela botou aqui a Pablo. Ela tem uma equipe babadeira. Então, assim, então acho importante a gente dar esse recado. Porque, em primeiro lugar, essa galera vai ter que entender que, assim, olha, queridos, vão buscar outro símbolo aí, porque não vai querer posar de... Porque para começar com essa coisa, posar de nacionalista, para começar que eles são tudo menos nacionalista, né? Todo mundo quer Miami, né? Todo mundo vai com Miami, eles usam a questão nacionalista para justificar o ódio que eles estão, na verdade, contra todas as outras pessoas. Então, assim, acho importante a gente, na parada, acho de verdade... E de amarelo, verde amarelo, né, com as cores, e misturando com arco-íris, vai ter uma ação super bonita da bandeira do Brasil com arco-íris na Paulista. Legal. Então, acho que spoilers, hein, galera? Não, eu acho que é um momento importante. Eu tenho um monte de amigos
hétero mesmo ali, a galera que ficou super animada de ir, porque está sofrendo com essa história também, obviamente, de ver essa galera maluca de amarelo na rua, e que está falando, não, eu vou para poder usar o amarelo, para poder... E eu essa semana, teve essa coisa já no metrô, já vi um menino de camiseta, já fico na dúvida se ele é bolsonarista ou LGBT. Não, mas também tem as amigas que já usam azul com amarelo e branco. Já tá aqui Gente, na independentemente da sua colorimetria pessoal, use amarelo. Eu estarei de vermelho, eu não vou mentir, mas... Qual é o público esperado? Então, tão difícil falar essa coisa de público. A gente está vivendo um momento, e eu já estou fazendo essa preparação, vamos lá, aqui é Amigos, essa preparação. Existe uma questão, assim, que estão começando agora a medir os públicos de verdade das coisas, né? Na real. Né? Então, ali, Bolsonaro falou que tinha 700 mil na Paulista, eram 189 mil. Então, tudo a gente vai rever. Sim. Tudo a gente vai rever. Então, esse número astronômico que a gente tem de 4 milhões Nenhum desses números é baseado em coisas científicas, na verdade. São percepções, né? Então, a gente vê, por exemplo, a parada de Toronto, que era uma das maiores paradas do mundo, que tinha 1,5 milhão, ela foi fazer a medida, tem 400 mil pessoas. Não são 1,5 milhão. Sim. Né? Mas como que é? A Madonna mede por drone? Madonna foi 1,6 milhão, a Folha deu a medição agora que eram 850 mil. Então, a gente falar de público, eu acho que nos próximos tempos vai ser um pouco complicado. Mas bem ter essa tecnologia agora. Sim, no caso da parada, acho um pouco mais difícil, porque a parada ela começa às 9h30 da manhã, com o pessoal da Terceiro Milênio, que é a escola de samba que vai vir sobre LGBT esse ano e coisa e tal. Começa às 9h30 da manhã, vai até às 6 da tarde. Tem rotatividade, tem a galera que fica em volta, mas ainda assim você tem ferramentas. Você tem o Geodata, que vai começar a ser usado, que vai medir pelo número de celulares presentes na Paulista. E que circularem. Então, acho que assim, falar de número é complicado. Eu acho que uma coisa que a gente sabe que é a parada do orgulho LGBT+ de São Paulo é o maior movimento político, né? Porque é um movimento político que acontece todo ano do Brasil, então é importante. Latina, da América Latina. Não, ela é a maior parada do mundo, né? A maior parada do mundo, porque ela fica rivalizando com Madrid, não sei lá o quê, mas Madrid também. Vamos lá, vamos ver Madrid, como é que Madrid tem 1,5 milhão, 2 milhões, vamos ver quando tiver a conta ali real, quanto que vai ser, porque a nossa vai sair antes, porque a nossa parada é antes. Então, não sei quanto que vai vir o número. Então, acho que é importante a gente relativizar, porque tudo agora, os 3 milhões que tem no Réveillon no Rio, vai ver se é 3 milhões ou não, pode ser 2, pode ser... E é tudo assim, o bloco que tem 1 milhão descendo a Consolação, provavelmente não tem 1 milhão de pessoas no Carnaval descendo aquele bloco. Então, assim, por isso que eu acho difícil a gente falar de números agora, porque isso tudo vai mudar. Mas vá pra parada, né? Essa medição não é alheia à comunidade. Essa medição é feita por você, bichinha Lógico, nervosa. claro. O boy fala que tem 22, a senhora vai lá e fala, 18. Você vai atrás. Você é crítica. Não se engane. 18 é um grande número, vamos combinar? Sim, mas pra Depende pra quem vota também. Elas estão cada vez mais elásticas, profundas. Tecnologia. Então, eu concordo muito com o André, mas tem uma coisa que tem me preocupado muito, que é a educação e a primeira infância. Eu acho que são as coisas que eu mais... Criança viada. Não criança viada, criança. Criança. Como eu é. disse aqui, criança é criança, sabe? Acho que eu tenho pensado muito, pesquisado, é isso. Eu só não fiz o mestrado porque eu fui expulsa de casa, por sorte. Eu ia pesquisar arte de citação, dizendo que o Brasil não produzia maneirismo. E a pessoa em questão era o Aleijadinho, para encurtar a conversa. Para dizer que ele desenvolveu um método para pintura, que aquilo extrapolava o que a Europa vinha fazendo. Por sorte, eu fui expulsa de casa e não fiz o mestrado. Que foi ótimo, de certa forma, nesse sentido. De poder repensar, inclusive, o papel da educação. E aí pensar, por exemplo, que a única fase da vida que não finda é a infância. Então, assim, se a gente não zelar por essa infância, não zelar por esse direito à infância, a gente está falando que a gente não sabe o índice de orfandade na pandemia. Esse número não foi divulgado abertamente. A gente sabe quantas pessoas estão ficando órfãs nesse país, nesse momento. Então, assim, pensar num Estado e pensar mesmo em educação, essa educação que todo mundo admira, da Suécia, da Suíça, do Japão, de não sei de onde, porque também a gente tem que pensar que, mesmo se tiver uma família LGBT, salvo as que têm recurso,
o pai e a mãe, ou o pai e o pai, a mãe e a mãe, vão estar trabalhando. Qual é a rede de apoio? Onde é que está o... Sabe, essa gente negacionista que está discutindo aborto, sabe, e pedindo aborto legal, a gente vai falar dessa pauta, aborto legal, mas mais do que falar do aborto legal, falar do direito à vida. Eu sempre penso, por exemplo, que creche tem que ser atrelada no pré-natal. A senhora entrou aqui, a senhora está gestante, a senhora vai precisar de creche? Nós temos, sei lá, descobriu, tem 6 meses, temos 3 meses. Ah, está no início, tem 9 meses. O Estado tem que garantir creche, se não tiver rede de apoio. A gente está falando de periferias. De periferias em que essas mulheres, esses homens que gestam, essas pessoas que gestam, estão privados desse processo. Então, como esse Estado vai dar conta dessa primeira infância? A nossa comunidade, a gente adora falar da criança viada, mas a gente está falando com seriedade da primeira infância. Agora pega qualquer pessoa LGBTQIA+, até outras pessoas que não estão nesse rolê, mas que, de alguma forma, sabem, se preocupam com isso, o quão a infância foi importante. Então, assim, o quão a gente... Inclusive, para discutir isso, por exemplo, eu vejo algumas cidades que têm uma prática de fazer prefeito mirim, a Câmara mirim, então vai lá com algumas partes, vão ensinar essas pessoas a pensar política. A gente não pode falar de política, o professor não pode, até porque esse país tirou o SPB, Organização Social e Política do Brasil, ou Educação Moral e Cívica, que dava esse embasamento. Muita gente não sabe no que vai votar, para o que vai votar, quais são os cargos que estão elegíveis. Aliás, eu não estou disputando nada, eu estou elegível. As pessoas vão me eleger. Essa coisa de disputa que o capital, a ideia individual, de eu estou disputando... Não, meu bem, não estou preocupada com essa disputa. Eu estou preocupada com esse voto de qualidade que me reconhece uma voz, que reconhece em mim e fala assim, olha, há uma responsabilidade, há um compromisso. Porque eu deveria estar me aposentando, por exemplo, estou pré-candidata, estou dizendo, então, há um interesse de dar continuidade nas nossas existências e olhar para a gente enquanto... Eu quero garantir, sim, que um casal homoafetivo tenha na escola, aliás, tenha no sair de casa, de pensar, ou mais que não sair de casa, eu quero que essa família que está se constituindo pense, nós vamos ter filhos. E essa nação é o melhor lugar para nós criarmos os nossos filhos. Eu fui na marcha transmasculina finalizando isso e eu fiquei impactada. No mesmo dia, eu saí do velório da minha irmã, que eu mais amava, assim, de mais intrínseca que eu mais vivi. Ela morreu de súbito e eu vou de manhã do velório para a marcha transmasculina. E está lá no meu vídeo. Eu digo, como é que essas pessoas, que o país mais assassina, acreditam tanto nessa nação? Fico imaginando se você der condição a essas pessoas a contribuírem com esse país. As pessoas estão se formando, as pessoas estão se qualificando. Eu fico imaginando o que é essa nova geração de pessoas trans que estão acessando o que eu não acessei. Para mim foi um outro lugar assim, de desumanização. Tanto é que eu falo assim, não há humilhação que eu não conheço. Mas quando eu vejo e não me adianta me pedir quem é a sua referência, a juventude trans do Brasil. Quando eu olho essa juventude vindo, essa horda de aves de rara beleza levantando voo, eu falo assim, essa nação vai ser incrível. Porque essa gente está apostando nessa nação o que esse cidadão de bem não aposta, a própria vida. Porque quando esse povo se sente ameaçado, meu filho vai estudar fora do Brasil, meu filho vai fazer carreira onde, meu filho vai dirigir um poste, vai atropelar e vai ser isentado. As nossas não. As nossas são detectadas no cílio da boneca. A boneca apareceu com os cílios. O gloss, todo mundo já sabe que é uma boneca. É ela que não pode causar. Porque ela sabe o tamanho do preço dela. Está pronta para não causar, porque ela já é uma afronta. E, inclusive, é essa afronta que não é desejada. Então, imagina o quanto essa população, o quanto nós, LGBTQIA+, estamos contribuindo para essa nação ser a melhor nação do mundo. E se tiverem apoio, né? Se tiverem esse... Não, fico imaginando, eu estou aqui... Primeiro que eu já fiquei fascinada pela amiga, né? Pelo Cid. Porque assim, você olha para a pessoa assim, não é uma pessoa, é uma celebração da vida. Aonde que essas pessoas regatas de privilégio celebram a vida como a gente? Essa parada não é só uma parada. É um momento de existência absoluta para muita gente. Ninguém sai para uma parada. Todo mundo sai para celebrar uma vida impedida. Essa exaltação, quero ficar nua, quero ficar muito louca. Faça a crítica que você quiser com o seu moralismo. Porque quando você vai para o swingueira, quando você vai para os seus babados cheios de moral, ou quando você vai para o seu culto de manhã, ou para a sua igreja, seja lá qual for,
tu vai querer depois fazer vício com a tua fêmea humana, com a tua mulher, que é assim que você trata ela, porque tem tudo menos respeito que um casal lésbico tem por uma outra mulher. Que eles façam curso, homens façam curso com as minhas amigas lésbicas, que elas são babadeiras. Então, assim, se a gente pensa que a gente tem uma coisa de redimensionar a vida que não é uma parada. É a maior festa, é a maior celebração pela vida que essa gente nem queria vida. E tem coisas que você só vê se estiver presente. Por exemplo, lá de cima, dos carros, enfim, já fui milhares de anos, você consegue identificar, por exemplo, a gente tem dentro do universo gay nichando as padrões, sempre reclamando que não acham ninguém pra namorar, que não sei o que e tal. E aí você olha pra baixo da multidão, das pessoas que vão pro chão na parada, que não são padrões nem nada, tem um monte de gente de casal com a blusa igual. Assim, você vê famílias, você vê, sabe, tipo, aquela união, você vê realmente núcleos de afeto. Ai, tô ansioso, Brasil, amigos. já. É muito legal, sabe? Ai, que delícia. Vamos ser viados pra sempre, amiga. Amiga. Bicha, Pelo amor de- a gente tem que... Vamos dar uma salva pro Paulo Gustavo, né? O meu combinado é ser bicha para além dessa vida. A Paula Eu amo ser maravilhosa. A Paula e a Lacraia. Eu queria trazer a Lacraia, que também que foi a outra fenômeno. Outra da família maravilhosa, brasileira. sim. Mas a Paula e a Lacraia deveria ser o casal gay. O gay LGBT que aprende mais do Brasil. Então, assim, você tem que ir pra conhecer. Eu sempre falo isso pro Estevam, que a gente se mete em cada bimboca, que às vezes a gente se olha. Mas a gente fala, não tem como nós defendermos uma comunidade que a gente não conhece e não sabe onde tá. E a então gente não vai adianta a pra gente ficar no cada circuito buraco. consolação. Não, e ela é ampla, né? Ela é ampla, ela é muito diversa, ampla. ela é incrível, ela é possível. E pra nós que recebemos o diferente com curiosidade, não com agressividade, é muito melhor, porque a gente consegue ter uma troca com o diferente Você de um chamando jeito eu e muito André mais de especial. diferente? Hã? Chamou eu e André de diferente. Vamos trabalhar essa autoestima, E você é tá? esquisito, exótica. Vamos trabalhar essa autoestima. Elas estão íntimas, vocês cantaram. Só um adendo aqui. Neon Cunha é elegível. Ele é inelegível. Tá, só lembrando. Gente, último quadro? Eu mereço quanto amor? Eu mereço quanto amor? Uma rodadinha, deu uma rodadinha. Sim, respeite, velho, sem velho. Gente, onde as pessoas acham vocês? Nas redes sociais e na vida? Rede social, eu sou o @André Fischer, mas sou meio fraquinho de rede social. Acho ele tão gato, gente. Mas por ali pode ser um caminho, LinkedIn também, é sempre esse nome aí, André Fischer, com SCH. Esse nome aí. E no Cabaré da Cecília, no Cabaré da Mariposa. Você fica no lá também? Às vezes. Não, Cabaré da Cecília não. Não, no Mariposa, né? Que tem... Eventualmente. Não, nu não. Nu não. Um harness, uma coisa, uma jockey. Calma. E você, Neon? Pra você, @Neon Cunha. Na dificuldade, só digitar Neon Cunha no Google. Eu venho toda. Gostei. Chique. Gostei. E acessem Casa Neon Cunha. Veja como você Apoia. pode ajudar, apoiar, doar. Gente, antes da Temos gente... mimos! Temos mimos pra vocês. Chique. Eu me vendo facinha. Então Agora já agora, fez as querida. pazes com essa bicha dos cílios. Ai, que amor. Delícias do Pará. Ai, que Porra. amor. André, fala que você é diabético, dá pra Eu mim. amo. Eu amo. Nosso parceiro Renan Baraúna da Delícias do Pará, sempre adoçando a Delícia. vida dos nossos Renan me convidados. ama, manda sempre. Bombons de castanha do Pará. Obrigado, bombons Renan, de que cupuaçu, o Marcel me cupuaçu entregou. e bacuri. Ele me entregou o meu que tava extraviado na casa dele. Ô, mano, a Me bicha devolveu. pedinte por causa de um bombom, mano. Delícia. Amei o bombom dela. Espero que vocês Não, aproveitem. não é um, são três, sabe? É São contão. 3, querida. Amo. Gente, Que esse abundância. programa especial Parada não poderia ter sido mais especial. Oba. Mais Que celebrativo, legal, né? Que legal, Delícia. gente. Também. Muito obrigado e parabéns aí e obrigado hein, pela comunidade inteira o que vocês têm feito aí Isso. durante todos esses anos. Obrigado pela Pela honra comunidade. de encarnar com vocês nessa vida. Ai, que amor. Porque isso é muito bom, é muito importante a gente estar e sentir essa força, essa energia, Essa energia. de gente que acorda pra transformar, pra mobilizar, pra enfim, pra gente conseguir mudar pra melhor os nossos e os envolvidos. Estamos em transição. Solta a som, Anitta, envolver. Terminamos!
Então Terminamos, gente. Um beijo, tá? Obrigado. Esperamos vocês na rua no dia 2 de junho. Você que mora aqui em São Paulo, parada Não, e também LGBT. tem a Marcha Trans, hein, dia 31. É, no dia 31. Dia 31 começamos então com Marcha Trans. Tem a Lesbi também, que acho que é A no dia caminhada lésbica, que é no sábado. Ok. E aí, sexta é sexta, né? Não, quinta, né? Que é a... Sexta é a Marcha Trans, Sexta é a Marcha sábado Trans. a Sábado caminhada a lésbica, domingo parada LGBT+. E tem a Feira da Diversidade. Isso, Que é já falei, babado. Isso, Dá pra sim, caçada, pra América o jabá. Latina. É babado. A gente vai colocar a agendinha aqui também embaixo pra vocês verem. Isso, para as senhoras não perderem nada, tá bom? Tá Precisamos bom. de vocês nas ruas. E do Soaqué também. E vote direito! Beijo. Um beijo, gente. Até o próximo programa. Beijos. Bora frescar.